Você confia no seu mecânico? Os motoristas se queixam que oficinas que cobram muito ou incluem serviços que não eram necessários. O Bom Dia DF testou as 4 oficinas campeãs de reclamações no Procon. Nossos repórteres usaram o mesmo carro para fazer uma inspeção. O orçamento variou mais de 700%, acredite. A reportagem é de Lana Canepa e Edgar de Andrade. Pagar mais do que deveria é a principal reclamação no Procon contra oficinas mecânicas. Algumas trocam mais peças do que o necessário. A parte do alinhamento é que eu reclamei junto ao Procon, porque o alinhamento não saiu por 25 como estava anunciado, saiu por 265, porque ele foi fracionado em 3 serviços diferentes. Para saber como as mecânicas trabalham em Brasília, a reportagem usou este carro com 3 anos de uso e 45 mil quilômetros rodados. Ele passou pelas 4 empresas campeãs de reclamações no Procon. De janeiro a agosto foram 8 reclamações contra a Pneuline. Da Piquet Pneus foram 3. Contra a Coringa Pneus também chegaram 3 reclamações e contra a Politotal 2. Sem perceber que estavam sendo filmados, mecânicos avaliaram a manutenção do carro e deram o orçamento para o conserto. Na Politotal, 4º lugar em reclamações, a recomendação foi trocar os 4 pneus. Orçamento, R$ 1.182. Os 4 pneus, tá? Os 4 balanceamentos, o alinhamento de direção. O Dunga falou que tem que trocar 2 coxinhos do amortecedor, que está começando a ficar ruim lá, e fazer a geometria, que é a parte do alinhamento, mas é a geometria. Na Coringa Pneus, 3ª em reclamações, a avaliação foi bem diferente. Dispensou a troca de pneus, R$ 260. Teria que fazer as 2 cambais dele e puxar o caço dele do lado direito, para ele eliminar esse negócio de estar puxando. É? É caro isso? É um pouco. Na segunda colocada em reclamações no Procon, a Piquet Pneus, a lista de serviços foi bem maior. Alinhamento, balanceamento, troca de todos os pneus e várias peças. O orçamento, R$ 2.100. Seriam os 4 pneus, né? 185/6014, P6000, né? Aí balancear, alinhar. Parte de suspensão lá, substituir os 2 pivôs, que tá com folga. Terminal. O que é pivô? É as buchas da bandeira. Pivô é o que segura a roda ali, ó. Você recebe o primeiro impacto, alguma coisa, ele que segura a roda ali. Quando cria uma folga, ele começa a desgastar o pneu, você perde estabilidade, força rolamento. Tá. As válvulas e fazer o desempenho das 4 rodas. Ave Maria. Aí fazer o reparo de câmbio e de caixa, a parte de geometria. Na campeã de reclamações, a Pneuline, o orçamento inclui a troca de um pneu, vários reparos e a substituição de peças. O valor do serviço, R$ 938. Esse aqui, os 2 coxins com rolamento, 4 buchas da balança, R$ 256 um pneu, 4 válvulas, aqui as 4 válvulas aqui em cima, 5,18 cada uma. O reparo de caster são 2,52 cada, está aqui ele. O que é o reparo de caster mesmo? O reparo do caster é o seguinte, o seu carro ele trabalha assim, vamos dizer assim. A suspensão dianteira, roda direita, roda esquerda. Ele trabalha em cima de um eixo a 0,0. Quando gera o caster, é o recuo da suspensão. Então ele chega para trás, algo em torno de 1 ponto alguma coisa, algum ponto, 0 ponto alguma coisa, e recua. Então você tem que avançar para a suspensão, para o eixo 0,0, para não forçar rolamento de um lado nem do outro, e para dar um desgaste não prematuro aos pneus. Nas 4, os preços variaram de R$ 260 a R$ 2.100, uma diferença de 707% do menor para o maior orçamento. E depois de tantos diagnósticos e orçamentos diferentes, a gente trouxe o carro para ser avaliado aqui na linha da Finatec, na UNB. E vamos conversar com o professor Alessandro Borges para saber qual foi o diagnóstico final. Alessandro, qual é o problema do carro? O que seria extremamente necessário fazer agora? Bom, o carro passou pela linha de inspeção veicular, né? Uma série de testes, e aí demonstrou que existe um problema de alinhamento no veículo. Ele está com uma deriva para o lado esquerdo, significa que a suspensão precisa ser refeita a geometria da suspensão, basicamente. Devido a esse problema de alinhamento, houve a constatação que o pneu na parte interna ele tem um desgaste prematuro, e esse desgaste está acima do nível mínimo, que é 1,6, estabelecido pelas legislações do CONTRAN e DENATRAN, e no mais, uma simples alinhamento.
O senhor acha que um orçamento de mais de R$2.000, todos os serviços que estavam listados aqui, são realmente necessários? Não, não são necessários. Nenhum componente na inspeção apresentou problema. Buchas, terminais, balança, nada disso que eu vi no orçamento apresenta desgaste. Da oficina montada em parceria com o Inmetro, o professor engenheiro automobilístico foi para o volante. Por que as avaliações foram tão diferentes nas 4 oficinas? Por que a diferença de 707% do menor para o maior orçamento? Ele dá dicas para se defender dos exageros. Se está vibrando, normalmente é um problema simples de balanceamento da roda. Se tiver tendo uma deriva, tem um problema de alinhamento. Tá? Se você tiver com peso excessivo na direção, você provavelmente tem um problema de caster na sua suspensão. Se você... Bom, o problema do peso pode ser confundido também, porque muita gente não calibra o pneu do carro. O gerente de fiscalização do PROCON acompanhou a inspeção do carro e recomenda: é preciso ficar atento. Que requisitem o orçamento dessas empresas por escrito, né, detalhando a mão de obra, que tipo de peça deve ser substituída. Consulte pessoas que possuem carro, qual empresa que efetivamente eles vieram a substituir peças, se tiver algum tipo de problema. Procure o PROCON, consulte o PROCON pelo nosso canal 151 para saber se existem denúncias, reclamações, processos transitando no órgão daquela empresa. E no site do Bom Dia nós perguntamos: você confia no seu mecânico? 30% responderam que confiam bastante. 26% não confiam muito, mas não tem muita opção. E 44% disseram que não tem um mecânico porque acham difícil encontrar alguém de confiança. Depois dos orçamentos da inspeção técnica, nossos repórteres foram ouvir a explicação das empresas. Avaliações diferentes, preços também. Com base na análise técnica da linha de inspeção da UNB, voltamos às oficinas. Nenhuma das empresas assumiu ter incluído no orçamento serviços desnecessários. A Politotal recomendava trocar os 4 pneus e fazer o alinhamento e balanceamento, como detectou a oficina da UNB. Mas a empresa também recomendou troca de coxins e geometria dianteira. Cobrava R$ 1.182. Você pode trocar também preventivamente o coxim quando ele apresenta um ressecamento. Então você já faz o quê? Um orçamento preventivo. Ao longo do prazo, o custo-benefício faz uma tremenda diferença. A Coringa Pneus disse que o carro precisava de alinhamento, como recomendou o engenheiro da UNB. Não indicou a troca de pneus, mas incluiu cambagem e caster. Preço: R$ 260. E nós medimos o veículo no nosso equipamento, o pneu, como eu te falei, dava para rodar ainda com segurança, tá? Agora tinha uma alteração no carro, de 2 cambagens, uma esquerda e uma direita, e um caster, tá? Que isso nós chamamos de geometria. A Piquet Pneus orçou troca dos pneus e balanceamento, como indicou o engenheiro da UNB, mas incluiu uma lista extensa: troca de bucha, terminal de direção, pivôs e reparos de coluna, roda e caster. Preço: R$ 2.179. Visualmente, observou-se um desgaste irregular nos pneus, ou seja, onde a parte interna deles estavam mais desgastadas do que a parte externa. Então, automaticamente verificou-se itens de suspensão, que são fatores que ajudam a provocar esse desgaste precoce, bem como o alinhamento de direção. A Pneuline também sugeriu alinhamento, balanceamento e a troca de um pneu, mas incluiu troca de bucha, coxim e reparos de caster, eixo e roda. O orçamento: R$ 938. Tudo que está no orçamento deveria ser feito. É claro que poderia ser confrontado um orçamento diferente, traz o técnico aqui e a gente prova que deve ser feito. A linha de inspeção da Finatec funciona no campus da UNB. Para fazer a vistoria completa, basta ligar para o telefone 3348-0400, agendar uma data e pagar uma taxa de R$ 180. O telefone do PROCON para reclamações é o 151.